Olá, boa tarde, tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus reine no coração de cada uma de vocês. Estamos mais um dia na presença do Senhor, buscando, aquele que é maravilhoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E nessa tarde, nesse dia, eu declaro as bênçãos do Senhor sobre sua vida. E pegue a sua Bíblia, o livro de Marcos, no capítulo 7. Jesus e a tradição dos anciãos, o que contamina o homem. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comiam sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar como a lavagem de copos, jarros e vasos de metais. Interpelaram-no os fariseus e os escribas, porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Ou seja, comem sem lavar as mãos? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Isso nós devemos tomar muito cuidado com doutrinas, preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais as tradições dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então, dispensai de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouve-me todos e entendei. Não há fora do homem que entrando nele que o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos interrogaram acerca da parábola. Então eles lhe disse: assim vós também não entendeis? Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e vai sair pelo lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem é o que contamina, porque de dentro do coração do homem é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro. Isso sim contamina o homem. Isso sim contamina o homem. Né? Eles preocupados ali, eles queriam acusar Jesus. Tudo eles queriam acusar Jesus, acusando os discípulos, né? Então, Jesus, ele fez tantos milagres, né? Ele fez tantas coisas ali, e a população recusou o mencionado de Jesus, pois quando queria fazê-lo rei, mas ele não aceitou. Os líderes judaicos cada vez mais o rejeitavam por causa da inveja e do ciúme. Muitos seguidores de Jesus o abandonaram diante do duro discurso que fez depois da multiplicação. Mas aqui Jesus mostra que verdadeiramente o que contamina o homem. Jesus, ele é aquele que... Aí depois nós vamos ver que ele é aquele que expulsa o demônio da menina, e Jesus é o que cura o surdo gago. Então, o primeiro acontecimento aqui do capítulo 7, que Marcos nos
narrou para nós, é Jesus defrontando-se com a tradição judaica. Alguns fariseus e escribas vindo de Jerusalém para observar tudo o que Jesus fazia. Eles estavam o tempo inteiro perto de Jesus para observar. Para observar. Tudo que ele fazia, os ensinamentos, os milagres, e vendo o procedimento dos discípulos, quiseram confrontá-lo, pois os 12 não respeitavam a tradição religiosa. Por quê? Porque eles estavam com Jesus. Eles estavam com Cristo. Você deve se lembrar que eu estudamos o Evangelho de Mateus, né? Nós já estudamos Mateus aqui, já lemos, que aqui no Novo Testamento, muitos acontecimentos ocorreram na história da vida religiosa de Israel. Então, desde o exílio da Babilônia até nos tempos de Jesus, surgiu movimentos entre os judeus, que no início tinham boas intenções, sim, mas depois eles colocaram isso como uma doutrina, né, de igreja ali, vamos dizer assim. Então, uma lei, né, vamos dizer que quem não cumprisse aquela lei já estava errado. Então, aí Jesus, ele sempre confronta as pessoas. O confronto é com os fariseus e os escribas, que sempre estavam ali perto de Jesus para acusar. Eles eram inimigos de Jesus e queriam destruí-lo. Jesus era amado pelos apóstolos, pelos discípulos, mas odiado e perseguido pelos religiosos. Eles não criam que ele era o Messias. Eles não criam que era Jesus que veio para salvar. Os religiosos, eles estavam lá dentro do templo, clamando pelo Messias, e o Messias lá do lado de fora, e eles perseguindo o Messias. Eles não acreditaram. Mas não devemos nos admirar. O mundo continua exatamente assim. Um se coloca a favor de Jesus e outros contra. E você, qual é a sua opinião em relação a Jesus? Você pode dizer que faz parte de uma denominação cristã, de uma igreja, de uma comunidade que tem normas claras e seguras. Mas a pergunta objetiva é: qual é a sua posição em relação a Jesus? Nós devemos ter cuidado com religiosidade, devemos ter cuidado com o que nós ouvimos de doutrinas e costumes e olhar realmente qual a minha relação com Jesus. Você o ama ou só quer seus milagres ou o rejeita? Essa é uma resposta que somente você pode dar. Somente eu posso responder por mim. Somente eu posso responder. Só eu. Então, a questão levantada era sobre a tradição de lavarem as mãos antes das refeições. Era uma questão cerimonial de etiqueta social, quer dizer, não era realmente importante. E Marcos explica tudo detalhadamente para os seus leitores, pois os seus leitores eram romanos e não conheciam essas tradições. Aquelas normas eram costumes cerimoniais de limpeza, de purificação, peculiares ao povo de Israel. Deus havia dado a Israel no passado ordens, ritos, que enfatizavam a limpeza. Né? No livro de Levítico tem muito sobre isso. Deus ensinando. Mas vemos as várias determinações que enfatizam a pureza cerimonial e a santidade que o povo deveria ter ao relacionar com Deus. Não adianta eu simplesmente lavar a minha mão e o meu coração está impuro. Jesus estava explicando isso. Então, Deus tinha dado ordens claras, mas os judeus haviam criado tradições e interpretações bem pessoais a esse respeito. Ou seja, Deus dá uma ordem e eles pegam aquilo e colocam como uma tradição, interpretando que era necessário seguir daquele jeito. E Jesus, ele não reconhecia essas tradições humanas. Os líderes religiosos estavam condenando os discípulos, pois eles comiam sem lavar as mãos. Porque o nosso Cristo, ele veio para quebrar, né? Quebrar a lei. Jesus, ele é a própria lei. Ele veio para quebrar esses paradigmas, né? A religiosidade, na verdade. Cristo, ele veio para isso. Por isso que eu devo perguntar todos os dias, como é a minha relação com Jesus? Como é a minha relação com Jesus? Aí Jesus, né, vem, que profetizou Isaías a respeito de vós, chamou-os de hipócritas mais uma vez. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, o seu coração está longe de mim. Jesus usou essa palavra com eles. Vocês estão aqui me honrando com os lábios, preocupado com quem lava as mãos ou não, mas o seu coração está distante. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens.
Deus deu ordem, sim, sobre a limpeza, a purificação, mas eles colocaram isso como doutrinas de homens, como os costumes, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição do homem. Gente, eles negligenciavam aquilo que Deus mandava para seguir os costumes dos homens. O que Deus falou? Pois é, o que Deus falou? Honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser seu pai e sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se o homem disser a seu pai e sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então, dispensais de fazer qualquer coisa em favor do pai ou da mãe. Então, Jesus disse, condenando os fariseus devem ser bem entendido. Eles estavam descuidando de cumprir o que era necessário cumprir. O que era que o Deus verdadeiro ensinou. Deveres ao se desculparem dizendo que estavam dando ofertas para o templo e por isso não podia e nem sentia na obrigação, no dever de ajudar os pais idosos. Né? Eles diziam isso, que tinha que ir no templo, dar oferta, mas deixava os pais idosos de qualquer jeito. Sendo que o mandamento é o quê? Honrar pai e mãe. Vocês entendem que eles estavam levando tudo ao contrário, tudo diferente que Deus ensinou? Quantas vezes nós agimos assim? Se Deus deu uma ordem, por que eu devo seguir costumes de homens? Está tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Foi isso que Jesus ensinou. Isso o Senhor Jesus ensinou. Então, o que adianta a sua oferta aqui na igreja se você está desonrando o pai e mãe? Então, por isso, não podia nem sentir na obrigação, no dever de ajudar seus pais idosos. É o que eles faziam. Jesus, usando essa prática hipócrita, os condenou severamente. O meu Cristo é maravilhoso, ele condenava, ele falava a verdade e falava com autoridade. Quando entendemos o significado dessa ação dos fariseus, podemos entender a dura reação de Jesus. É que, de acordo com essa tradição dos fariseus, aqueles que não quisessem ajudar o pai e mãe quando eles se tornassem velhos e necessitados, dedicavam suas possessões ao sacerdócio no templo. Isso era chamado corban, que quer dizer oferta ou dedicação. Com essa contribuição para o serviço religioso, eles se achavam completamente desobrigados em relação aos pais idosos. Ou seja, a minha oferta já está aqui na igreja, então eu não tenho obrigação com os meus pais. É por isso que Jesus os chamaram de hipócritas. E por isso nós devemos olhar para dentro de nós todos os dias. Todos os dias olhar para dentro de nós. Qual a minha relação com o Senhor? E Jesus quer que compreendamos que aquilo que vem de fora, que entra no homem, não pode contaminar, porque não entra no coração. Ou seja, o alimento que entra na boca, vai para o sistema digestivo, não contamina o homem. E assim também considerou puros os alimentos. Mas Jesus ensinou que o que sai, aquilo que vem do interior, aquilo que maquina aqui, isso contamina o homem. Por quê? Porque de dentro do coração que procedem as más intenções que contaminam. Por isso que lá em Provérbios está escrito sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Guarda o coração, pois dele procedem nem as bênçãos ou as coisas ruins. Vamos guardar o nosso coração. Então, esses mesmos pecadores encontram-se nos jornais de hoje como uma prova de que Jesus disse naquele tempo. Continua sendo uma triste realidade hoje. Vemos as ações dos homens maus por toda parte, né? Nós comentamos hoje. As ações das pessoas. As pessoas estão maquinando mal o tempo inteiro. Mau desígnio, a prostituição, o furto, o homicídio, o adultério, a avareza, a malícia, isso tudo vem do coração. A lascívia, a inveja, o orgulho, a vaidade, a loucura, a maldade, o crime, enfim, todos esses vícios de uma sociedade que vive longe de Deus. Todas essas ações brotam do interior, da mente do homem, ou seja, o homem fica maquinando aquilo. A mulher que teve a franja mal cortada, sendo que o cabelo vai crescer de novo, pegou a faca e foi lá, deu uma facada nas costas do cabeleireiro. Ela maquinou isso.
é o mal que está no coração. Então, por isso que nós devemos todos os dias orar, Senhor, purifica minha mente, eu tenho a mente de Cristo, quero tomar posse da tua palavra. Por isso nós devemos meditar dia e noite na palavra de Deus, que quando nós meditamos na palavra do Senhor, não vai vir esses maus, não vai tomar conta do nosso coração. A vingança, a inveja, a loucura, nada disso vai tomar conta do nosso coração. Pois é isso que contamina o homem, é o que sai do interior, é o que sai do coração, é o que nós temos, é o que maquina aqui na mente. Então nós devemos, né, como Jesus disse, era necessário que o homem nascesse de novo para ver o reino de Deus. Você já nasceu de novo? O seu interior já foi transformado por Cristo? Nosso interior já foi transformado verdadeiramente? Às vezes nós, né, já nascemos de novo, já fomos batizados, temos o coração assim voltado para Deus, mas de repente assiste algo que entra nos olhos e vai para a mente, vai para o coração, e você fica maquinando aquilo. Vou dar um exemplo. Às vezes você está ali assistindo uma novela onde o adultério é muito normal, e você ainda torce para aquele casal, para o amante ficar com o homem, porque a esposa é muito chata. Aí você vai assistindo isso todos os dias, vai alimentando isso com seus olhos, isso vai para sua mente, aí qualquer luta que passa na sua casa, com seu marido, porque em relação, né, casamento, tem as dificuldades, tem as lutas da vida, mas isso começou a entrar no seu coração, na sua mente. Ah, se eu arrumar uma outra pessoa vai ser melhor, ou vou pular a cerca, ninguém vai ficar sabendo, e vai alimentando isso. Tá vendo que vai do coração? Por isso nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós assistimos, com aquilo que nós ouvimos. Se o seu casamento não está bom, busque ajuda, né? O diálogo é importante. Nós lemos um livro falando sobre isso. Tem pessoas que é muito difícil de lidar, e com a ajuda de Deus, com oração, mas cuidado com o que maquina na sua mente, no seu coração. Mas algo que nós devemos sempre estar ciente de dizer que violência nunca vence uma violência com amor, é denúncia, viu? Violência doméstica, isso não tem explicação. Violência doméstica é crime, então assim, se alguém vive isso, tem que denunciar e sair fora. Mas eu estou querendo dizer, no relacionamento, as brigas do dia a dia, as coisas do dia a dia, que isso não venha prejudicar e você venha maquinar as coisas no coração. Então, o coração do homem, né, é de dentro do coração dos homens que procedem os maus desígnios. Então, vamos continuar no versículo 24. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Como Jesus vai ocultar, né? Porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor. Mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa dessa palavra, podes ir. O demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Gente, eu vejo a humildade dessa mulher, né? Uma gentil. Naquela época, né, Jesus ele veio para os judeus, mas os judeus o rejeitou, então se expandiu para os gentios, que somos nós. E glória a Deus por isso, que nós temos acesso ao Senhor. E ela veio pela fé, pediu que curasse sua filha que estava possessa. Jesus testando-lhe a fé e persistência, até de forma pejorativa. Disse-lhe que não era bom dar comida dos filhos aos cachorrinhos. E vocês acham que os cachorrinhos eram tratados como hoje? Não. Os cachorrinhos não eram tratados como hoje, de estimação assim, com todo cuidado, né? Que tem hoje. Jesus, ele usou, ele testou a fé daquela mulher até de uma forma pejorativa. Com essas palavras, ele mostrou também que o plano divino era de salvação fosse apresentada primeiramente aos judeus. Nós entendemos isso. O plano era primeiramente para eles. Mas aí Jesus
né? A figura de linguagem que Jesus usou para afirmar esse fato foi aquela que os judeus eram representados como os filhos, os gentios como os cachorrinhos, isto é, animal de estimação, e não os cachorros do pátio e das ruas, e os benefícios do ministério de Jesus como pão dos filhos. Mas o cachorrinho era de estimação, né, como hoje, mas não eram tratados como hoje. Nós vemos aí que tem pessoas que dizem ser mãe de pet, pai de pet. Eu não concordo com isso. Mas, cada um na sua, tratar bem os cachorrinhos, devemos tratar. Agora, mãe de pet, pai de pet, me desculpe que se você considera, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos criatura de Deus. Ele nos formou de uma forma tão maravilhosa que ele não simplesmente disse, haja o homem, não. Ele nos formou com a sua mão, com as suas próprias mãos, e ele nos deu agora a graça de sermos chamados filhos de Deus. Então, Diene, não concordo de dizer que mãe de pet, porque nós somos filhos de Deus. E, porém, conforme no verso de 28, a mulher concordou com Jesus, chamando-o reverentemente de Senhor. Inclusive, esta é a única vez que Jesus é chamado de Senhor neste evangelho. Mas, ao concordar com Jesus, a mulher levou o argumento dele ainda mais adiante e disse que os cachorrinhos também se alimentavam das migalhas que caem da mesa dos filhos e das crianças. Esta humildade da mulher, acompanhada de uma grande fé, certamente mexeu com Jesus. E o levou a dizer, olha, por causa dessa palavra, pode ir, a sua filha está curada. A humildade daquela mulher, junto com a fé dela. Junto com a fé, Jesus expulsou o demônio que dominava aquela menina à distância. Para Jesus, a distância não representava nenhum obstáculo. O poder de Jesus supera qualquer distância, qualquer dificuldade. Quando a mãe chegou em casa e encontrou a menina completamente curada, Jesus, olha, ele está aqui comigo, está com a Alessandra lá em Santa Catarina, com você aí, a Keila lá em Curvelo, lá em Nova Contagem, com a Vânia lá no hospital. Jesus está conosco. Ele está com você onde você estiver e o milagre pode acontecer em qualquer lugar. É esse Senhor Jesus. Nós vamos ler mais um milagre. De novo, versículo 31. Se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que pusesse as mãos sobre ele. Jesus, retirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos no ouvido e tocou a língua com a saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou, Efatá, que quer dizer, abra-te. Abriram-lhe os olhos, os ouvidos, e logo lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que ninguém dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Esse Jesus maravilhoso tocou-lhe. Tocou, e ele foi curado. É o que Jesus faz, é o que o Senhor Jesus faz. Ele abre os olhos, ele abre os ouvidos, ele abre a boca da pessoa, ele cura. Constatamos mais uma vez que para Jesus não há doenças ou enfermidade que não possa ser curada. Os métodos que ele usava e usa para curar são diferentes, cada pessoa é diferente, ele usa um método diferente. Jesus não seguiu um padrão nas suas ações, e isso nos mostra que o apego a certas metodologias, em vez de ser positivo, impede a manifestação livre do Espírito Santo. Muitas vezes transformamos algo que Deus nos deu, algo que deu certo em tradição, mas esse tipo de atitude impede a livre ação do nosso Senhor. Então, você crê? Eu creio que Jesus pode transformar a vida assim de uma pessoa. Eu creio que ele pode transformar. Eu creio que ele pode curar. Eu creio, mas nós precisamos confiar. Precisamos ter fé como aquela mulher, ter humildade como aquela mulher. Ela se humilhou diante do Senhor e teve fé e a cura veio. E é isso que o Senhor quer de nós, que nós venhamos ter fé, que nós venhamos ser humildes e continuar clamando, pois para ele nada é impossível.